A gente vai falar sobre violência doméstica, né? E não é apenas um caso, não. O Andrew vai falar aqui, o Andrew está com o João Inácio, o popular Alegria da TVCI, não é, meu querido? E vai trazer aí informações que deixam a gente muito revoltado, né? Tem dois casos aqui nossos, um de Curitiba, que é um absurdo, e eu vou pedir que você conte tudo aí pra gente, meu querido. Boa tarde. Muito boa tarde, Tony, para você, para todos que nos acompanham aqui no programa Voz do Litoral nesta terça-feira. São dois casos bastante revoltantes. Vamos começar primeiramente com os casos aqui de Paranaguá, né? Só para a gente ver que essa situação de violência doméstica está em todo lugar. Esse caso que a gente vai trazer agora aconteceu na sexta-feira, dia 14. Um homem de 29 anos, ele foi preso pela Polícia Militar na região de Alexandra. O que aconteceu? Esse rapaz, né, o suspeito, ele chegou na casa da ex-companheira. Ele chegou ali após, né, horas e horas de incômodo, né, contra esta mulher. Ele chegou na casa, arrombou a porta da residência e tentou fugir com um bebê de 1 ano e 3 meses apenas. Acredite se quiser. Isso aconteceu na região de Alexandra, tá? Ele agrediu a mulher e ameaçou ela com uma faca caso ela o denunciasse ou viesse ali entrar em contato com a Polícia Militar. Um caso bastante revoltante registrado aqui na cidade de Paranaguá. A Polícia Militar conversou com a vítima e ela relatou ali que esse homem estava, né, supostamente, então, sob efeito de droga e também de bebidas alcoólicas. Ele teria passado a madrugada toda incomodando essa mulher porque ele queria ver a criança. Então, essa era a insistência dele, que ele queria ver a criança. Como a mãe da criança, então, viu, né, que ele já estava ali, né, um pouco mais embalado sobre efeitos, então, ali, sob efeito de álcool, enfim, de drogas, a mãe, então, não liberou a criança, né, uma criança de 1 ano e 3 meses, sem nenhuma condição, né, dele estar com esta criança. Então, a mãe decidiu não liberar. Isso acabou causando aí uma fúria gigante nesse rapaz, e ali por volta das 6h20 da manhã, esse homem, então, decidiu ir até a casa, arrombou a porta da casa e pegou a criança ali daquele local. Na tentativa de impedir ali, então, né, que esse rapaz levasse, né, saísse ali com a criança, a vítima teve as roupas rasgadas e foi ameaçada, inclusive, com uma faca durante toda esta confusão. Ele também quebrou as louças e disse ali que mataria esta mulher caso ela chamasse a polícia. Não teve outra alternativa, a não ser, é claro, a Polícia Militar ser chamada. A polícia esteve no local, chegando no endereço, o homem ainda se encontrava lá, e quando a polícia chegou nesse local, encontrou esse casal, então, né, agora ex-casal, brigando no meio da rua com a disputa pela criança, ele ameaçando ela de morte durante todo o tempo, viu? A polícia esteve lá, encontrou os dois, então, e o homem recebeu, é claro, voz de prisão e foi conduzido para a delegacia cidadã aqui da cidade de Paranaguá. É um caso bastante assustador que colocou em risco a vida desta mulher e também, é claro, a vida desta pequena criança de apenas 1 ano e 3 meses de vida. O segundo caso, Tony, foi aqui também em Paranaguá, só que foi na segunda-feira. Ontem, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma situação de descumprimento de medida protetiva, que, por incrível que pareça, é uma situação bastante recorrente em Paranaguá, né? Os homens acabam aí, né, invadindo o espaço das mulheres, acabam não respeitando essas medidas que são impostas, então, pela Justiça, e acaba causando um grande transtorno. Esse descumprimento foi na rua Capvander Teixeira, na Ilha dos Valadares, aqui na cidade de Paranaguá. Esse homem tem 40 anos de idade, ele invadiu também a casa da ex-companheira, sabe por onde? Pela janela. Isso mesmo, ele entrou na casa dela pela janela, sentou no sofá e começou a agredir essa mulher de forma verbal. Vários xingamentos ele foi desferindo ali contra esta mulher. Ele dizia ainda que entraria a hora que quisesse na casa, olha só como ele falou para ela, entraria a hora que ele quisesse na casa e que não tinha medida protetiva que viesse a impedir ele de estar dentro
dentro da residência, mesmo com os dois não tendo mais nenhum tipo de relacionamento. Essa mulher entrou em contato com a Patrulha Maria da Penha, que pertence à Guarda Civil Municipal, e é claro que a GCM então realizou aí a prisão desse acusado e ele foi encaminhado para a Delegacia Cidadã aqui de Paranaguá. Essas duas informações, Tony, mostram o quê? Esses autores, desses crimes que aconteceram aqui em Paranaguá, eles intimidam não só a mulher, mas intimidam também a força policial, principalmente. Nesse segundo caso, o homem até debochou, falou que não há medida protetiva que segure ele de invadir a casa, ele entrar na casa da ex-companheira a hora que ele quiser. É de fato uma afronta não só às forças policiais, como à justiça e também às leis que vêm para defender as mulheres, ou melhor, que tentam, Tony, defender as mulheres. Exatamente. Nesses dois casos aí, eu respeito as pessoas, eu tenho amigas e amigos que são autoridades e que defendem a medida protetiva. Para mim não serve para nada. Eu respeito a opinião dessas pessoas, mas para mim, medida protetiva não serve para absolutamente nada por conta desses dois relatos aqui que o Andrew acabou de contar para a gente. Porque o cara que tem a mente criminosa, ele não está nem aí com tornozeleira eletrônica, que custa uma fortuna. Ele não está nem aí com medida protetiva. Ele faz isso que o Andrew acabou de narrar, ele entra lá na casa da mulher. Você não viu que o primeiro sentou lá no sofazão, tal, e aí, o que eu tenho? Cadê aqui a medida protetiva? Sabe o que eles falam para elas, né? Vocês sabem o que é. Então, a pergunta que eu faço de novo aqui, quantas mulheres morreram, foram assassinadas com medidas protetivas, ou no bolso da calça ou na bolsa? Quantas? Várias, muitas. Aliás, todo dia no Brasil acontece isso. Tem gente que acha que é uma boa medida. Para mim não é. A prova está aí, mas eu respeito as pessoas. Pelo menos existe uma medida. Não existe para nada. Porque na prática ela não funciona. O cara que é cafajeste, o cara que é covarde, ele não está nem aí. Ele enfrenta a polícia até se for o caso. Só que com a polícia ele vai se dar mal. Mas com a mulher, ele vai lá e faz o que ele bem entende, até mata essa mulher. E aí uma criança acaba sendo vítima do primeiro caso, no segundo outro caso absurdo, que eu lamento profundamente. E tem mais uma outra situação que já é assim, repercussão estadual, não sei não se não é do jornalismo nacional, hein, Andrew? Exatamente, Tony. Esses dois casos em Paranaguá assustam bastante, Mostra, de fato, que a medida protetiva e também a tornozeleira eletrônica são duas situações que não resolvem absolutamente nada. Como você disse, há quem defenda, mas a gente sabe que não funciona. Infelizmente não funciona e a gente não sabe o porquê que as pessoas ainda insistem, em utilizar essas ferramentas achando, que elas vão ser úteis para alguma coisa. Além dos dois casos de Paranaguá, Curitiba registrou um caso que está sendo destaque estadual e também já, Tony, a nível nacional, que foi uma mulher de 23 anos que ela foi resgatada de um cárcere privado em Itaperuçu, na região metropolitana da capital. Esse caso vem tomando conta do estado porque mostra mais uma vez como esses homens, que eu não sei se nem se pode chamar aqui de homem, agem. Essa mulher de 23 anos, ela foi mantida em cárcere também pelo companheiro dela por um longo tempo. Esta mulher, para você ter uma noção, ela pediu socorro em uma das vezes, nesse período que ela esteve em cárcere, pediu socorro com um bilhetinho em um posto de combustível. Nesse bilhetinho ela pedia ajuda e em um segundo pedido de socorro, ela fez esse pedido através de um e-mail no computador. Essa mulher era monitorada por câmeras a todo momento, o companheiro dela ficava ali monitorando, era câmeras em vários cômodos da residência e também na porta, o que impedia então que esta mulher viesse a sair da
da casa, era ameaçada a todo momento de morte caso ela o denunciasse, caso ela chamasse a polícia. Esta mulher tem um filho, o filho desta mulher também foi mantido em cárcere durante todo esse período. Você veja só que assustador. O e-mail que foi, primordial para a polícia então chegar nesta residência e conseguir libertar esta mulher era um e-mail de pedido de socorro, e esse e-mail dizia o seguinte: olha só, me ajudem, eu sofro muita violência doméstica e não consigo ir até a delegacia. Eu estou sendo vigiada por câmeras 24 horas, tenho um filho de 4 anos e quero sair de casa com o meu filhinho. Ele vê tudo o que passo, me ajudem, por favor. Este e-mail que estava cadastrado então ali, no computador desta mulher, era o e-mail do homem da casa, era o e-mail do companheiro dela. Quando esse e-mail chegou, então, nos órgãos ali, responsáveis pela segurança da capital, muita gente estranhou desse e-mail vir por um nome de um homem. A polícia começou a investigar. Nessa investigação minuciosa da Polícia Civil, eles chegaram na residência e viram que se tratava de uma situação de cárcere, de sequestro, e esta mulher, então, foi libertada. É uma história, assim, absurda que foi registrada na capital. Mas agora, Tony, eu quero deixar para você comentar o final dessa informação, sabe por quê? Porque o marido, da vítima, o homem que fez toda essa situação infelizmente acontecer, ele foi preso em flagrante, foi na sexta-feira, dia 14, inclusive a prisão. No domingo, agora, dia 16, esse homem foi liberado pelo promotor de justiça após passar por uma audiência de custódia. Acredite se quiser. O Ministério Público do Paraná disse em nota que essa decisão ela foi baseada no fato de que o autuado é primário, não registra antecedentes criminais e não havia nenhuma medida protetiva anterior deferida contra ele. Eu acho que esse, sem dúvida, é um dos maiores absurdos. O cara manteve a mulher em cárcere privado junto com o filho de 4 anos, ameaçou de morte, monitoramentos por câmeras, mas nada disso foi o suficiente para a justiça manter esse homem atrás das grades. Isso reflete muito a uma decisão tomada aqui em Paranaguá, no caso do rapaz, do Natan, que está agora sendo procurado pela polícia. Tony, a gente de fato não consegue entender o porquê que isso acontece. Ou entendemos, já vou te dizer por quê, mas assim, quantos anos ela ficou em cárcere privado, essa menina, porque ela é uma menina, a mãe dessa criança, Vamos lá, quero ver. Exatamente, ela ficou por muito tempo, Tony, foi mais ou menos aqui, cerca de 15 dias a vítima entregou o bilhete, ela entregou um bilhete para poder pedir ajuda, mas ela esteve aí por quase 3 anos na mão desse criminoso, viu? Segundo as informações da Polícia Civil, cerca de 3 anos ela se manteve, mas apenas nos últimos ela conseguiu pedir ajuda para a polícia. Obrigado, André, obrigado, João. Eu quero dizer uma coisa para você, mulher, quero te dizer uma coisa, você está abandonada nesse país. É pura politicagem, papo furado com relação à preocupação. Eu sei que tem políticos, homens e mulheres preocupados em mudar essa história nesse país. Mas você, mulher, você está abandonada, você está na mão desses canalhas, como dizia aqui diria um ex-governador do estado que adorava essa palavra, canalha, ele falava. Vocês estão abandonadas. A gente está vivendo isso todo dia aqui, porque os caras fazem um papelzinho, está aqui a medida protetiva, a senhora pode ficar tranquila, aqui tem delegacia da mulher, a senhora pode ficar tranquila. A placa está lá, não serve para nada. Porque na prática a mulher tá apanhando, tá tomando porrada, tá morrendo. E aí os caras dizem, não, a justiça do meu país, é por isso que eu tô falando todo dia aqui, gente. Pelo amor de Deus, as leis têm que ser feitas por juristas. Porque é réu primário. Então, se eu sou réu primário, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser. Que vai lá o advogado diz, não, ele é réu primário. Ele tem endereço fixo. Ele até então trabalha. Então isso me dá o direito no meu país de ser criminoso pela primeira vez. Agora, tem outros que já têm inúmeras passagens e que estão aqui fora. Então, mulher,
Me desculpe eu ser sincero, é o meu sentimento. Vocês estão abandonadas. Tem muito papo furado, muita politicagem, muita... Olha, eu tenho uma vontade de falar determinadas coisas que daí vão me tirar do ar. É lamentável, eu respeito as pessoas que estão lutando por dias melhores, tem políticos sim, brigando por isso, na nossa Assembleia mesmo tem, a gente mostra aqui, mas por enquanto, mulher, na prática, você está abandonada nesse país. E por isso que é importante aquela manifestação quinta-feira aqui em Paranaguá, uma manifestação inteligente, pacífica, mas tem que mostrar a revolta de todos. E daí é homens e mulheres, homens de bem. Não adianta ir lá na frente do fórum com meia dúzia de gato pingado. Ninguém vai dar bola. Pensem nisso. As famílias de bem, pelo amor de Deus, gente.